falando em desenvolvimento regional, Nassif, naquela mesa anterior, eu lembrei de uma coisa, que a minha própria história é uma história de falta de desenvolvimento regional, mas tudo bem. Eu sou amapaense e há uma semana atrás eu estava almoçando com um amigo que já tem quase 40 anos. Ele me disse, é a primeira vez que eu conheço um amapaense. E o Matheus falou aqui de Paraupebas, a minha irmã mora em Paraupebas. Essas coisas parecem muito distantes para quem está aqui em São Paulo, né? Isso é engraçado, esse espanto que as pessoas têm em São Paulo, Brasília, com quem é do norte, é muito impressionante, dá para a gente a dimensão das distâncias e das assimetrias regionais que nós temos. Bom, então o que eu quero falar para vocês aqui é sobre o PPA. Na realidade, o meu objetivo aqui é mostrar o plano plurianual, mostrar como o plano plurianual 2012-2015 é muito diferente dos planos anteriores, que ele hoje é um bom guia para se tomar como base para essas discussões, sejam as discussões regionais, sejam discussões sobre agendas importantes para o Brasil, como a agenda da água, a própria agenda para a indústria, agendas que antes não estavam claras, como a agenda de políticas para mulheres, agendas de políticas para a juventude. Ou seja, o atual plano plurianual ele foi criado de forma flexível, que além dos 65 programas temáticos que nós temos, é permitido você visualizar, isso é muito bom para o controle social, para o debate público, você visualizar de forma transversal um conjunto de agendas que antes não estavam visíveis, não estavam claras para a sociedade brasileira. Então, se construiu um plano com uma tal flexibilidade entre os seus programas, objetivos, metas e iniciativas que permite você ter a visualização dessas agendas. E eu vou falar hoje especialmente para vocês da agenda da indústria que está dentro do PPA. É claro que agora o principal plano nosso para a indústria é o Plano Brasil Maior, mas quando o PPA foi construído, esse plano não estava ainda detalhado como está hoje, mas ele tem como base um conjunto de objetivos, metas e iniciativas que já estavam no PPA. Então dá para a gente fazer alguma aproximação dessa agenda com o próprio Plano Brasil Maior, só para indicar para vocês como hoje o PPA ele é efetivamente aderente às políticas públicas. Vai ser muito difícil você encontrar alguma política hoje sendo desenvolvida que você não encontre esse reflexo no PPA. E isso é importante porque é fundamental que um plano plurianual seja instrumento de planejamento efetivo, tanto para o governo quanto para a sociedade. Claro que nós passamos... O plano plurianual, eu vou fazer uma trajetória aqui de como ele foi construído, de que modelo de desenvolvimento ele tem como base, quais os desafios que ele aponta para esse modelo e como, a partir disso, ele organiza uma programação, especialmente aqui no caso, vou pensar essa programação para a indústria. Então, primeiro que esses 65 programas temáticos, eles estão alinhados com o padrão de desenvolvimento em curso, no sentido de fortalecer aquilo que é virtuoso nesse padrão e enfrentar os desafios que nós sabemos que existem e que são muito importantes também. Então, os objetivos centrais desse modelo que norteiam a construção do próprio PPA, ele está baseado em fortalecer o atingimento desses objetivos, são a distribuição de renda, o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, o acesso, a ampliação do acesso e da qualidade dos serviços públicos, especialmente de educação, saúde, as questões previdenciárias e fortalecendo todo o sistema de proteção social, porque eu acho que o conjunto hoje de políticas sociais no Brasil pode-se dizer, pela dimensão que ele tem hoje, que ele conforma um sistema de proteção social. Gerar emprego e renda, fortalecendo o mercado interno,
viabilizando os investimentos em infraestruturas que são necessários para o país e garantir a integridade e a soberania nacional e a participação ativa do país no mercado internacional. Então, a partir desses objetivos centrais e desse padrão de desenvolvimento em curso, se organizam esses programas, nós organizamos essa programação. Aqui eu vou destacar o que nós consideramos como as principais dinâmicas desse modelo, os principais motores desse modelo. Sem dúvida, a elevação do nível de renda de mais de 40 milhões de brasileiros. Os 18 milhões de empregos que foram novos empregos criados, a valorização do salário mínimo, nada trivial, em 66% em termos reais. O Bolsa Família, as transferências de renda, né, que só o programa Bolsa Família atinge mais de 13 milhões de famílias. O fortalecimento da agricultura familiar também importantíssimo nesse modelo de elevação da renda, porque nós sabemos que as desigualdades regionais são fortes, mas a desigualdade entre o urbano e o rural também são extremamente significativas no Brasil. O reajuste dos benefícios previdenciários e, sem dúvida, os investimentos em saúde e educação. Só para a gente ter uma ideia, o conjunto de transferências entre 2002 e 2011, o conjunto de transferências às famílias saiu de 6,8% do PIB para 8,6% do PIB. A educação, nós tivemos um aumento dos investimentos em educação de cerca de 200% e na saúde de 100%. Ou seja, nós estamos falando de dimensões que têm capacidade de efetivamente serem investimentos com potencial para induzir o fortalecimento do mercado interno, né, para criar um mercado interno de consumo de massas poderoso. A isso se alia também a expansão do crédito, também um importantíssimo fator de fortalecimento do mercado interno. O crédito cresceu de forma significativa e atinge já em 2011 49,1% do PIB. E aí não se pode deixar de levar em consideração que isso acontece também por conta do Brasil ainda ter um sistema público de financiamento. E esse sistema público de financiamento tem uma fatia significativa do mercado, que chega a mais de 30%. Um outro motor importante desse desenvolvimento é o próprio investimento público em infraestrutura. Pela dimensão que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem hoje, cresceu mais de 120% entre 2007 e 2011 e chegou a um patamar de 42,6, quase 43 bilhões. Infraestrutura também é motor do desenvolvimento, também é uma dinâmica importante a ser considerada. O outro são as próprias exportações, que saíram de 60 bilhões, como já foi dito aqui, para 256 bilhões. Ou seja, elevação do nível de renda, fortalecimento do mercado interno, expansão do crédito, um programa poderoso de infraestrutura, de construção de infraestrutura, uma ampliação das exportações conforme um padrão de desenvolvimento que fez com que o país crescesse de forma significativa na última década. Né? Mas temos desafios. O PPA, a programação do PPA, considera esses desafios e busca enfrentá-los também nesse conjunto de 65 programas. Qual é o principal desafio que nós apontamos? O principal desafio, como a presidenta Dilma tem insistido, é a erradicação da extrema pobreza. Não é possível o país crescer, não é possível ser a sexta economia do mundo com 16 milhões de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza. Então esse é o principal desafio que nós temos que enfrentar nos próximos 4 anos. Um outro desafio importante são as desigualdades regionais. As desigualdades sociais e regionais. E as duas têm muito a ver, porque a maior parte da pobreza está nas regiões menos desenvolvidas hoje. Se você ataca as desigualdades regionais, você também está, naturalmente, enfrentando as desigualdades sociais. É muito importante para o enfrentamento das desigualdades sociais enfrentar as assimetrias regionais e um maior equilíbrio entre as regiões brasileiras, assim como também o enfrentamento das questões de desigualdade entre o urbano e o rural. A maior parte da pobreza também hoje está no campo. Então, essas
esses dois desafios são muito importantes. É claro que o crescimento das famílias mais pobres, como a maior parte dessas famílias estavam nessas regiões menos desenvolvidas, ela criou uma dinâmica nessas regiões, que já foi muito bem relatado aqui. Se constituíram mercados de consumo de massas que antes não havia nessas regiões, mercados importantes. Essa população também foi beneficiada. Nós temos um estudo que mostra que o PAC também desconcentrou investimentos no território, isso também reorganiza a própria dinâmica regional, tem um conjunto de elementos virtuosos que favoreceram efetivamente a desconcentração regional no país, como nós vimos aqui um conjunto de elementos que foram apresentados na primeira mesa. Então, é inegável que houve aumento da renda, é inegável que houve um dispêndio maior nas regiões Nordeste, Norte e Sul. Como foi dito aqui, citando Kalec, né, tudo que o pobre ganha, ele gasta. Diferente do empresário, que gasta o que ganha, né? Então, mas apesar desse crescimento, apesar desse melhor perfil hoje, da dinâmica regional, dessas regiões, nós temos aqui, essa tabela dá um número um pouco diferente da sua, mas é mais próximo dos 56% para São Paulo, que foi, na época, o indicador que nós usamos na época da elaboração do plano. Então, você vê que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, o PIB dessas regiões cresce mais do que a média nacional. Mas, em compensação, a diferença é tão grande, o Sudeste concentra 56% do PIB nacional. E o menor PIB, se você pega ali o PIB do Norte, a diferença entre o maior participação no PIB nacional e a menor é extremamente elevada, de 56% para 5% no Norte. Então, esse incremento é absolutamente insuficiente para dar conta do tamanho do desafio que nós temos aí. Um outro grande desafio é expandir a infraestrutura produtiva de tal forma que ela consiga garantir maior integração do território nacional e também do país com a América do Sul. Esse é um desafio também que nós nos colocamos para essa programação dos próximos 4 anos. Nós temos, como eu já falei antes, o PAC, ele tem ajudado muito nesse sentido, mas ainda não é suficiente a desconcentração verificada pelos investimentos do PAC dentro do território nacional para garantir maior integração do território a partir da produção dessa infraestrutura. Por exemplo, nós ainda temos um mercado forte consumidor sendo construído no Nordeste e nós temos ainda uma infraestrutura logística deficiente no sentido de fazer com que os produtos do Sul e Sudeste que estão sendo produzidos aqui cheguem num preço mais barato ao Nordeste. Então ainda é um desafio. Nós temos aqui um outro quadro onde nós apresentamos aqui o Orçamento Geral da União de 2012, que já é orientado pelo novo PPA, e ele mostra o peso dos investimentos públicos, como ele se desconcentra e ele tem uma trajetória hoje muito favorável ao Nordeste. Se você olhar tanto o Orçamento Geral da União quanto os investimentos das estatais, há uma forte desconcentração em favor do Nordeste, mas não acontece o mesmo com relação às regiões Sul, Norte e Centro-Oeste nesse caso. Com relação à integração do país com a Unasul, também é um tema tratado dentro do PPA. Vocês vão ver que o PAC está estruturado também para enfrentar esse problema. A Unasul, com o novo tratado constitutivo da Unasul, coloca como objetivos centrais dessa integração construir uma infraestrutura que tenha como objetivo central a integração econômica e produtiva da América do Sul. Nós temos um conjunto, aprovado agora em novembro, um conjunto de 31 projetos estruturados da Agenda Prioritária de Integração da Unasul. Nesses 31 projetos estruturados, esse mapa mostra
mostra como onde estão localizados esses projetos. O Matteo falou, eu acho, sobre o Nordeste, acho que foi você que falou. Nós estamos fazendo um estudo dentro da Unasul justamente para integrar o Nordeste com os demais países da América do Sul. Realmente foi constatada essa falta de um projeto que constituísse essa integração. Esses 11 projetos que têm participação do Brasil e que estão dentro da carteira prioritária, eles ligam o Brasil a todos os países da América do Sul. Eles vão ligar o Brasil a todos esses países. E dos 11 projetos, 9 deles estão no PAC. Então, a ministra Miriam Belchior ajudou muito na organização dessa carteira. No ano passado, a presidência do Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul era presidido pelo Brasil, era a ministra Miriam Belchior que presidia o Conselho, e o Brasil teve um papel muito importante na organização dessa carteira de 31 projetos prioritários. Só para vocês entenderem a relevância dessa carteira, nós teremos amanhã e depois de amanhã um grande seminário na Fiesp, discutindo com os empresários, tem mais de 1.200 empresários inscritos no seminário amanhã, essa carteira de projetos. Um outro grande desafio é, claro, ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque nós não temos ainda investimentos em dimensão suficiente nessa área para constituí-la enquanto uma dinâmica importante do nosso desenvolvimento. Então, a alavancagem dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação é um desafio para o governo ainda. Aqui nós vemos o percentual de empresas da indústria extrativa de transformação que implementam inovações. Vocês podem ver que é um pouco mais de 1/3. Se nós separássemos aí o que é inovação em produto e inovação em processo, ficaria pior ainda, né? Então, as empresas brasileiras inovam um pouco e o Norte e o Nordeste inova menos ainda. O que já é, se hoje tem um problema sério de desigualdade, nós já estamos aí projetando a desigualdade para frente, né, para o futuro. Outra coisa que nós podemos ver também é que nessas regiões, Norte, por exemplo, especialmente na região Norte e Centro-Oeste, que são regiões de baixo valor agregado, nós temos uma dependência extraordinária da pauta de exportação dessas regiões em matérias-primas e produtos básicos. Ou seja, inova pouco, é extremamente dependente da exportação de matérias-primas, indica que o futuro que está sendo construído não é promissor. Um outro grande desafio também é o próprio ambiente, o novo ambiente internacional que nós temos hoje, que acirra a concorrência com mercados externos. Nós temos problemas nos Estados Unidos, temos problemas... Desculpa, não vai dar nem para falar então da agenda. Bom, mas esses são os desafios da agenda, né? O objetivo central dessa agenda da indústria que está no PPA é fazer com que a produção nacional atenda a demanda de consumo de massa. Como já foi falado aqui, nós temos hoje um extraordinário mercado que está sendo atendido pela China, ou pior ainda para o Norte e para o Nordeste, que está sendo atendido também não por suas indústrias e não ter nenhuma proposta, nenhum projeto de construir uma indústria própria nessas regiões, está sendo atendido também pelo Sul, Sudeste, mas a China é um concorrente de peso com esse mercado. Então, temos o mercado, mas não temos produção de massa. E toda a nossa agenda e a nossa programação do Plano Brasil Maior é para que se possa constituir no Brasil uma produção nacional para atender a nossa demanda interna, que ela é cada vez mais importante diante de um cenário externo não favorável, e também para agregar maior valor às nossas exportações. Então, vou parar por aqui. Obrigada.